Muito bem, estamos de volta, né? Já tomamos aqui a nossa água e voltamos a analisar Hebreus 11, 23 a 29. Vamos para a nossa tela e fizemos o exercício de seleção, né? No exercício de seleção, olha o que a gente descobre, os personagens, tá? Ó, quem são os personagens do texto? Ó, Fé, Moisés, os pais deles, um rei, né? Um faraó, quem mais? Deus, o pecado, ó, Cristo, as riquezas, Egito, a cidade, né? Um galardão. Enfim, esses são os personagens do texto, todos eles. O que eu vou fazer agora? O exercício de classificação. Vou copiar aqui o exercício de seleção, porque é a partir dele que a gente vai construir a nossa classificação. Certo? Porque o que é a classificação? Classificação é a gente descobrir a ordem em que os personagens aparecem, ou quantas vezes esses personagens aparecem. Isso é classificação. A gente classifica eles numa ordem decrescente, do maior para o menor. Como é que a gente faz isso? Trouxe para cá o texto selecionado, agora eu vou pegar aqui o texto que já foi selecionado e vou começar a classificar. Então, Fé aparece aqui, depois Moisés, depois seus pais, depois esses meses, depois a criança. Quem é a criança? Moisés. Então, vem para cá. Depois tem um decreto e depois tem um rei. Depois tem a fé. Opa, a fé vem para cá. Eu vou colocar todo mundo que é igual junto. Opa, Moisés vem para cá. 24. Deixa eu abrir a Bíblia. Pela fé, Moisés, quando já homem feito. Quem que é esse homem? Moisés. Vem para cá. Rejeitou ser chamado de filho da filha de Faraó. Quem era para ser filho da filha de Faraó? Moisés. Filha, Faraó. Quem é o Faraó? O Faraó era esse rei aqui, ó. Eu vou só conferir, mas tenho quase certeza. No verso 23, pela fé Moisés foi ocultado de seus pais 3 meses, porque viram que a criança formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Exatamente, era o faraó. Então, beleza, tá aqui. Beleza. Agora aqui tá a filha, né? Agora vamos, 25, o povo de Deus. Cada um é um. Prazeres e pecado são coisas diferentes, distintas. Vou diminuir um pouquinho de tamanho para facilitar aqui para a gente continuar. Opróbrio de Cristo. Riquezas, tesouros, Egito. Egito não apareceu, apareceu agora, né? E galardão. Beleza. Então, eu vou diminuir bastante agora, tá, pessoal? Eu vou só para a gente facilitar aqui a visão, visualização. Certo? Você pode aumentar aí a tela para dar uma olhada. Então, ó, fé no 27, vem para fé. Ele, Egito. Ele é Moisés. Vem para o Moisés. Egito já apareceu, vem para o Egito. Cólera do rei, o rei é o faraó, já apareceu também. Quem aquele é a cólera do rei? Eu vou abrir a Bíblia aqui para olhar. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ó, como quem, esse quem está se referindo a Moisés, né? Ele ficou. Aquele que é invisível, a gente poderia transferir para quem? Ó, a gente tem Cristo aqui. Deixa eu ver o Cristo do 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Bom, eu penso que aquele aqui é uma referência a Deus, tá? Agora, a gente poderia até pensar em Cristo também. Eu vou deixar Deus porque é mais coerente com o Antigo Testamento. Terminamos, né? Vamos para o 28.
Fé de novo, fé vai lá para fé. Vamos ver se a gente consegue diminuir menos, deixando. Pronto. Páscoa, derramamento, sangue, exterminador, os primogênitos, os israelitas, era o povo de Deus. Vem para cá. No 29 agora. Agora não tem jeito, ficou muito pequeno, vou deixar assim. O 29 a gente encontra a fé de novo, vai vir para o fé, mar, terra, 29. Deixa eu ver aqui. Pela fé, atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando-o os egípcios. Tentando-o. Esse tentando-o, eu vou deixar sozinho. Os egípcios eram o povo do Egito, não apareceram ainda, né? Foram tragados de todo. Então, pronto. Terminamos aqui esse trabalho inicial na classificação. Vou aumentar para vocês verem agora o que eu vou fazer. O que eu vou fazer agora? Eu vou contar quantas vezes cada personagem apareceu. A terra apareceu uma vez, o mar uma vez, os primogênitos uma vez, o exterminador uma vez, o sangue uma vez, o derramamento uma vez, a Páscoa uma vez, a cólera uma vez, o galardão uma vez, o Egito duas vezes, os tesouros uma vez, as riquezas uma vez, Cristo uma vez, o opróbrio uma vez, o pecado uma vez, os prazeres uma vez, aquele duas, que a gente está considerando Deus, o povo israelita duas vezes, a filha uma vez, o rei três vezes, o faraó, né? O decreto do rei uma vez, os meses uma vez, os pais de Moisés duas vezes e Moisés três, seis, sete vezes. E a fé cinco vezes. Pronto, agora nós terminamos de classificar. Só que agora nós vamos criar o ranking, vamos colocar na ordem. Personagens principais, nós vamos ver quais são os atores principais. Então eu venho aqui, eu copiei eles, né? Você viu que eu copiei todos eles. Vou vir aqui e vou colar eles aqui. Colei todos eles aqui, vou vir aqui. No Word tem um recurso que a gente chama de numeração. Eu venho aqui, ó, e numero. Tendo numerado, eu descubro quantos personagens a gente tem nesse texto. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Quantos personagens nós temos? Ao todo, esse texto apresenta 27 personagens, ok? Então, tá aqui, 27, só que não está na ordem. Então, vamos colocar na ordem para ver qual é o primeiro. O primeiro é o que apareceu 7 vezes, Moisés. O segundo, Fé está com 5. Os pais está com 2. Ó, o faraó está com 3, vai para cima do 2 aqui. Ó, o povo está com 2, vai para cima do 1. O Deus está com 2, vai para cima do 1. O Egito está com 2, vai para cima dos meses, né? E os egípcios estão com 2, vai para cima dos meses também.
Pronto, terminamos. Aqui a gente já resolve um problema. Esse texto foi escrito para falar sobre a terra, o mar, os primogênitos, o exterminador, a Páscoa, a cólera, os tesouros, ou mesmo Cristo. Não, prazeres. Não, não foi escrito para falar sobre isso, tá? Não, não, não foi. Os meses também não. A gente sempre deixa os três primeiros, então, ó, quais são os três primeiros? Esses aqui, certo? Você poderia deixar um pouco mais, dois aqui também, mas você viu que já aumenta muito os personagens e não é disso que o texto foi escrito. Então, o texto foi escrito para falar sobre basicamente esses três personagens. É eles que vão dar o assunto geral da passagem. O texto foi escrito para falar sobre Moisés e a fé que e a fé motivadora da quebra dos decretos, da quebra motivadora e a fé e a fé e a fé que os motivou a enfrentar o rei. Então aqui eu tenho o primeiro personagem, vou destacar para vocês perceberem. Eu tenho o primeiro, eu tenho o segundo e eu tenho o terceiro. Então, o assunto geral da passagem é isso. Olha, o texto foi escrito para falar de Moisés, a fé que tiveram para enfrentar o rei. É esse o assunto geral desta passagem, certo? Vamos ver qual foi o título que a Bíblia nos apresentou aqui. Espera aí. Moisés. O título lá na Bíblia é só Moisés. Quando, na verdade, a gente tem três personagens se contracenando aqui. Então, o título, o mais próximo de um título que a gente tem é Moisés, a fé e a coragem de enfrentar o rei. Talvez esse seria o título, né? Mas isso a gente vai montando aqui no nosso estudo. Agora nós vamos então para a nossa terceira fase. A terceira fase é a descoberta das verdades iniciais e as lições para hoje, certo? Nessa fase a gente vai dizer o que foi dito lá no passado dos autores ou dos personagens ou para os personagens e vamos trazer isso para os nossos dias, aplicar isso na minha vida e na sua vida. Só que isso fica para o nosso próximo encontro. A gente vai vamos tomar uma água e a gente volta depois. Deus abençoe a todos.